Paz e graça, que Deus em Cristo vos abençoe de forma muito especial. Eu sou o pastor Marcos Gama e eu passo aqui para trazer uma palavra de sabedoria para a sua vida. Você já ouviu falar de crises existenciais? Você já ouviu falar de pessoas que perderam a sua identidade e por conta disso perdem também o propósito da sua própria vida? Bem, hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre uma ideia chamada autopercepção. Autopercepção, ou como você se percebe ou como você se enxerga a partir de um posicionamento bíblico teológico, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Já quero pedir a você que não é inscrito nesse canal que você se inscreva, deixe seu comentário, sua sugestão, acione as notificações e se você não gostar, deixe seu dislike também em nome de Jesus. Quero ler um texto para você no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 7, que diz o seguinte: vi os servos a cavalos e os príncipes andando sobre a terra como servos. Vi servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como servos. É bom lembrar que esse texto, o livro de Eclesiastes, foi escrito por Salomão. Salomão foi um homem que adquiriu da parte de Deus uma sabedoria sobrenatural. Essa sabedoria fez com que Salomão ele falasse sobre vários temas. No livro de Provérbios e aqui no próprio Eclesiastes você vê essas preciosidades, essas pérolas de sabedoria cada vez mais serem evidenciadas e trazendo para nós lições poderosas e curadoras. É bom lembrar também que quando nós lermos os livros bíblicos, principalmente o Antigo Testamento, precisamos fazer as devidas contextualizações históricos, culturais, para que nós possamos extrair uma mensagem clara. Aqui nós possamos ver que na época de Salomão era comum você ver a seguinte imagem: os príncipes andando a cavalos e os servos andando a pé puxando esses cavalos. Isso culturalmente, na sociedade do mundo antigo, onde Salomão era rei, era comum essa imagem: príncipes andando sobre o cavalo e os servos andando a pé. Todavia, Salomão traz para nós uma observação que vai ser a base da nossa reflexão de sabedoria de hoje. Ele diz: eu vi os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como servos. Perceba que nós temos aqui duas classes sociais, servos e príncipes. Nós temos aqui pessoas que são denominadas de servos, o rótulo de servos, e pessoas com seu título de príncipe. Vemos aqui também duas origens, pessoas que nasceram em situações humildes, pessoas que nasceram em situações de realeza. Nós vemos aqui também classes sociais distintas, servos e príncipes. Então nós temos aqui uma quebra do que seria normal. Uma quebra do que seria o convencional observar príncipes a cavalo. Não, nós não vemos príncipes a cavalo, nós vemos príncipes a pé como servos e nós vemos servos a cavalos. Ele não diz como príncipes, mas andando a cavalo, que é uma posição do príncipe. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ter três grandes lições. A primeira delas, que a posição social, os rótulos ou os títulos, ou a minha origem de nascimento, elas não definem muito quando eu perdi a minha percepção ou eu perdi a minha identidade. Quando eu perdo a minha identidade, eu começo a me perceber de forma diferente. Por exemplo, o príncipe, quando perdeu a sua identidade quando príncipe, ele acaba perdendo a sua visão de como agir, de como viver como príncipe e acaba vivendo como servo. Essa perda de identidade faz com que você tenha uma percepção errada sobre a sua vida. Essa percepção errada vai levar você a caminhos que não são seus. Por quê? Você está se percebendo erroneamente. A sua percepção de vida, de história, de comportamento, de propósito está errada. E isso gera em você crises, e essas crises levam você a situações de vexame, de dor, de tristeza. Quando nós perdemos a nossa identidade, começamos a nos auto-perceber de forma errada. Pastor, e como curar isso? Nós vimos aqui o começo dizendo: vi os servos a cavalo. Perceba que uma pessoa que nasceu para andar a pé está em uma posição que não deveria ser a sua. Perceba que uma pessoa que nasceu para andar errado está numa posição de príncipes, de homens e mulheres que estão na realeza. Por quê? Porque a sua percepção mudou. Ele pode ser um servo, mas aquele rótulo e aquela posição social não define a sua vida. O que define a sua vida é o seu comportamento. E aqui nós vamos aprender a segunda lição. Só existe algo que muda a nossa percepção,
que é a palavra de Deus, porque ela, antes de mudar a nossa percepção, ela cura a nossa identidade. E ao curar a nossa identidade, ela ajusta as nossas emoções. E quando nós nos olhamos, começamos a enxergar coisas que nós não conseguiríamos enxergar em outro momento. Eu não sei em que situação você está, se você está servo do pecado, escravo de alguma coisa, ou, por exemplo, você está vivendo caído nas drogas, e quando você se vê, você não vê como um filho de Deus, você não se vê como um homem de bem, você não se vê como uma mulher, um homem casado, um filho, uma filha abençoada, um homem próspero, um homem de negócios abençoado. Você se vê como a pior pessoa do mundo. E se você está se enxergando assim, é porque sua autopercepção está enxergando a identidade destruída, a identidade acabada, a identidade doentada. Mas neste dia, eu passo aqui para dizer que essa sua autopercepção está errada e que o Senhor Deus, Ele vai mudar essa percepção. Assim como o servo chegou a andar como príncipe, você pode ter a sua vida restaurada hoje, a sua identidade curada, liberta. Pastor, como eu consigo isso? Terceira coisa, aqui nós vemos que houve uma mudança de paradigma. E se existe algo que faz mudança de paradigmas na nossa vida, é a palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo. Talvez hoje você esteja fora do contexto que Deus preparou para você, porque você perdeu a sua identidade e a autopercepção da sua vida está levando você a vales e a destruições. Mas hoje, neste dia, Deus me trouxe aqui para dizer que há condição de retorno, há condição de ajustes, há condição de cura, de libertação, de transformação. Hoje ainda, Deus tem como mudar essa identidade ferida, acabada, destruída, e fazer com que Ele sare o seu olhar. E essa autopercepção de autodestruição vai se acabar e vai ser transformada em uma autopercepção de filho de Deus, de filha de Deus, de homens e mulheres de Deus que tem propósito e vive para algo maior do que uma mera situação de vida. O servo chegou a príncipe, mas o príncipe caiu da posição de servo. Nesta tarde, neste dia, ou nesta manhã, ou nesta noite, não sei que hora você vai ver isso, Deus está convocando você para ajustar a sua alma e para ajustar a sua autopercepção, porque Ele tem um plano com a sua vida, tem um plano com a sua fé, tem um plano com a sua história. Que Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe, deixe o seu comentário. Se você tem alguma dúvida sobre a ideia de autopercepção, ou de identidade, de alguma coisa, deixa aqui embaixo, nós vamos conversar e eu posso produzir mais um material para abençoar a sua vida. E lembrando que essa abordagem é uma abordagem bíblica, teológica, espiritual para a sua vida, tá bom? Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo.